Olá, pessoal. Sejane Geografia. Hoje daremos início às nossas aulas na modalidade de Educação à Distância com a disciplina Geografia. Nosso público-alvo será os alunos do curso técnico em eventos ProEja, com a duração de 5 minutos, com o conteúdo da Capitania de Itamaracá ao Estado da Paraíba. O objetivo da aula: conhecer os aspectos gerais da história da Paraíba. A avaliação. Nosso processo avaliativo terá um caráter processual, logo contínuo e formativo, focado na participação do aluno, devendo-se observar sua capacidade de interagir, produzir, refletir e se posicionar criticamente, analisar o desenvolvimento de seu trabalho de forma consistente e construtiva. Critérios a serem observados nesse processo: participação e envolvimento nas atividades, observação e formulação de conceitos, resolução das atividades, questionamentos e interações através dos canais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Capitanias hereditárias. Nosso conteúdo hoje da Capitania de Itamaracá ao Estado da Paraíba. Mas nós não podemos falar da Capitania de Itamaracá sem lembrarmos um pouco sobre o conceito de capitanias hereditárias. O que foi as capitanias hereditárias? Grandes faixas de terra doadas aos capitães-mores. Mediante documentos chamados cartas de doação, foram doadas no Brasil 14 capitanias. Os beneficiários eram chamados de donatários, e estes donatários recebiam títulos de governadores, e nas suas posses eles mantinham sobre elas poderes soberanos. Mas quem eram esses donatários, esses capitães-mores? Eram fidalgos, eles faziam parte da nobreza portuguesa, certo? Notadamente pessoas com muito dinheiro, pessoas ricas, e que tinham prestado relevante serviço à coroa portuguesa, seja na expansão comercial marítima, seja de forma, no exército, na questão militar, ou mesmo na burocracia palaciana. Então, dentre esses fidalgos, 14 foram escolhidos para serem donatários e receberem essas grandes faixas de terras. E por isso que eles precisavam ter dinheiro para que desenvolvessem essas terras e as povoassem. Esse aqui é o mapa das capitanias hereditárias do Brasil, certo? Mas observemos algumas curiosidades sobre ele, certo? Ele é um mapa, a configuração do território brasileiro é basicamente a mesma que nós conhecemos, mas a sua legenda está bastante diferente da qual nos acostumamos a observar. Ele é dividido ao meio por uma linha chamada de Meridiano de Tordesilhas, com a data marcada aqui de 1494. De um lado, está o nome Espanha, do outro Portugal. Do lado português, vocês podem perceber aqui as faixas de terras, são todas coloridas, com o nome das 14 capitanias, dentre as quais a de Itamaracá, objeto do nosso estudo. Mas por que tem essa linha, o meridiano de Tordesilhas? Vamos saber por quê? Tratado de Tordesilhas, documento assinado pelos reis de Portugal e Espanha em junho de 1494, na vila de Tordesilhas, localizada na Espanha, para definir que as terras da América do Sul eram divididas entre os países por uma linha imaginária. Voltemos ao mapa. A linha imaginária, meridiano de Tordesilhas, vocês já sabem o porquê do nome de meridiano de Tordesilhas. Foi esse documento assinado entre Portugal e Espanha para dividir as terras da América do Sul, incluindo as terras brasileiras, entre Portugal e Espanha, certo? Agora, outra curiosidade, o ano.
1464, 6 anos antes, né, do descobrimento do Brasil. Como a gente, né, os livros mais antigos sempre falaram, a gente sempre ouviu na escola a questão da descoberta do Brasil, descobrimento do Brasil, mas na verdade não é descobrimento, porque se a gente fosse prender ao conceito, né, ao que real, o significado real da palavra descobrimento, o Brasil não estava descoberto, não estava coberto. Ele era habitado por outras populações que já aqui existiam, habitavam e possuíam essa terra. Na verdade, é o processo de colonização e dominação que se abate de um povo sobre outro, certo? Caso os portugueses vêm para colonizar as terras brasileiras, portugueses e espanhóis na América do Sul, inclusive no Brasil. A capitania de Itamaracá. É aqui, né, aqui que começa a história propriamente dita do nosso estado da Paraíba. Doada em 1534 a Pero Lopes de Souza, pelo rei de Portugal, Dom João III. Estendia-se desde a linha imaginária de Tordesilhas até a costa, tendo como limite ao norte Baía da Traição e ao sul, né, o rio Santa Cruz, hoje Igaraçu, em Pernambuco. Foram capitais dessa capitania as cidades de Itamaracá e Goiânia. Com a saída de Pedro Lopes de Souza, passaram a ser administradas por Francisco Braga. Na verdade, Pedro Lopes de Souza, ele não sai, ele retorna a Portugal e deixa Francisco Braga como administrador. Mas ele não foi um bom administrador durante o período que esteve à frente da capitania. Nas terras da capitania de Itamaracá viviam 2 grupos indígenas. Né? No litoral, os tupis, com as tribos potiguaras e tabajaras. No interior, os tapuias, a tribo dos índios cariris. Pero Lopes de Souza governou a capitania de 1534 a 1539, né? Até que morreu em um naufrágio. João Gonçalves o substituiu. Este conseguiu uma relação amistosa com os índios, organizar o território, construir a Vila Conceição, sede de seu governo. Após a sua morte, as relações com os indígenas voltaram a ser tensas e difíceis. Nós já colocamos que as relações, né, na capitania de Itamaracá, entre os colonizadores e os nativos, ou seja, entre os portugueses e as populações indígenas, eram tensas e difíceis. Ou seja, era um conflito de guerra. Eles viviam realmente em guerra, certo? Então, atrapalhava as conquistas dos portugueses, os índios vinham, invadiam, destruíam, os portugueses atacavam as tribos indígenas, os locais, então era um verdadeiro caos. Só que esse caos não ficava tão somente nas terras da capitania de Itamaracá. Começaram a afetar a capitania vizinha, que é a de Pernambuco, cujo donatário, certo, e governador era Duarte Coelho. Duarte Coelho, vendo as suas terras e as suas conquistas ameaçadas pelos conflitos constantes da capitania vizinha, faz uma petição ao rei e pede que ele interfira, né? Então, a decisão do rei para resolver isso após a morte de João Gonçalves, né, teve basicamente, né, 2 consequências. Ele desmembra a capitania de Itamaracá, doando parte dela a Duarte Coelho, que anexou esse território à sua capitania, a capitania de Pernambuco, e cria a Capitania Real da Paraíba, em 1574. Capitania Real da Paraíba. Qual a diferença em relação às outras capitanias? Ela não tem um donatário. O proprietário desta capitania é o próprio rei, por isso que ela recebeu o nome de Capitania Real da Paraíba, certo? E o rei também ordena a fundação da cidade, né, que vai dar origem ao estado da Paraíba, é o núcleo onde vai começar a expansão, né, e a criação do estado paraibano.
Entre a fundação e a efetiva ocupação do território paraibano, certo, da Capitania Real da Paraíba, passaram-se mais de 10 anos. Ainda em 1574, tiveram início as expedições de conquista do território que hoje vem a ser o estado da Paraíba. Fatos importantes. A resistência indígena era o entrave à conquista do território. Os índios lutavam contra o processo de escravidão. Eles lutavam por sua terra e lutavam para não serem escravizados pelos colonizadores. Né? E o período, essas lutas duraram mais de 10 anos. Segundo Gurjão, certo? Os episódios variados marcaram as investidas dos colonizadores aos ataques indígenas. Que viriam ser desvios de rota foram os mais frequentes. Devolução da frota ao porto de origem por conta das condições de navegação. Vamos pensar só um pouquinho, certo? Quando a gente fala em navios, a gente pensa logo em navios grandes, potentes, com motores. Não era assim, certo? As naus, os navios da época, eram movidos a velas. Então, as condições climáticas determinavam, sim, né, as condições de navegação. Se pegasse um vento contrário aonde você queria ir, né, ou seja, a rota que você traçou, ou você baixava a âncora e ficava no mesmo lugar, ou se não desse tempo de fazer isso, de se preparar para isso, você saía inteiramente da rota e poderia ir parar num território totalmente distante do seu objetivo inicial. Ou mesmo, depois de se perder da rota, você voltar para a rota mais próxima, para a rota mais conhecida, como o que aconteceu com algumas expedições de conquista que veremos a seguir. A primeira expedição, né, ela vai ocorrer em 1574, com o comandante, o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva. Né? Dom Fernão da Silva consegue adentrar no território, certo, com a sua expedição, e chega mesmo a lavrar um termo, né, de posse da terra. Mas os índios estavam apenas esperando eles adentrarem no território, faz uma emboscada e eles têm que retornar para Pernambuco imediatamente para não morrer, certo? Porque os que se salvaram tiveram que voltar correndo. A segunda expedição, ela vai ocorrer um ano depois, em 1575. O comandante era o governador-geral Dom Luís de Brito. Nessa época, o rei de Portugal era Dom Sebastião. Ele tinha ordenado, ordenado a criação da Capitania Real da Paraíba e a efetiva posse. Né? Mandou que o governador-geral Dom Luís tomasse essa providência. Ele envia Dom Fernão, mas a expedição de Dom Fernão da Silva não deu certo. Então, ele mesmo vem com uma expedição tomar posse. Mas o que aconteceu? A questão dos ventos contrários, certo? A expedição foi prejudicada por ventos desfavoráveis e eles não chegam no território paraibano e voltam direto para a sede do governo, que era na Bahia, nesse período. Em 1578, houve outra expedição. O comandante já era outro governador-geral, chamado Dom Lourenço Veiga. Mas foi tão sem êxito, foi tão fracassada essa expedição, que ela nem sequer foi contabilizada. É tanto que a terceira expedição só vai ser contabilizada em 1579, cujo comandante é Frutuoso Barbosa. Né? Frutuoso Barbosa obteve do rei a promessa de governar por 10 anos a capitania real da Paraíba. Ele não foi um donatário, certo? Ele não ganhou uma grande faixa de terra. Então, ele era um rico comerciante, né, exportador de matérias-primas para a Europa, que vivia entre Pernambuco e Portugal, né? Ele tinha, como diz, o seu comércio marítimo era bastante significativo. Era um homem de muitas posses. Então, para ele, governar durante 10 anos a capitania real era um negócio, assim, muito lucrativo, já que ele não poderia mais ser donatário, porque ele não estava naquela lista das 14 capitanias que foram doadas. Então, ele investiu tudo nisso.
mais uma tempestade obrigou seu retorno a Portugal. Ele não chegou nem a aportar, né, em território paraibano e, segundo os relatos, ainda perdeu a esposa. As expedições de conquista. A quarta expedição, ela só vai acontecer em 1582. Um comandante, Frutuoso Barbosa. Ele retorna, certo, né, a conquista do território paraibano com a mesma promessa do rei, de governar durante 10 anos a capitania real da Paraíba. Ele investe na conquista do território, mas desiste após perder um filho em combate. A quinta expedição, ela só vai acontecer em 1584, certo? Fizeram parte desta expedição Flores Valdez, Felipe de Moura e Frutuoso Barbosa. Essa já é uma expedição que tem uma característica completamente diferente das anteriores. Vocês percebem que elas não têm apenas um comandante. Cada um dessas personalidades veio com uma frota, certo? Eles vieram comandando uma frota de homens. Eles tinham seus próprios homens, eles tinham suas próprias naus. Né? Era uma expedição assim, armada, imensa. Né? Eles conseguem entrar dentro do território paraibano e fundar o Forte Santiago e São Felipe, que hoje é Forte Velho. Mas os conflitos internos, né, impediram a efetiva conquista. Eles não se entenderam depois que dominaram o território. Aí a briga entre eles e o conflito externo com a população indígena leva de novo ao fracasso na conquista do território paraibano. A conquista do território paraibano só foi possível quando os portugueses conseguiram a adesão dos índios tabajaras, então em luta com os potiguaras. Por quê? Aproveitando-se do desentendimento entre as duas tribos, o ouvidor-geral Martim Leitão enviou emissários a Piragibe, braço de peixe, cacique, né, tabajara. Braço de peixe seria o significado do nome Piragibe, oferecendo aliança contra os potiguaras. Com a ajuda dos tabajaras, os colonizadores conseguiram iniciar a ocupação do território. A partir daí, tem início um extermínio dos que resistiram. Então, quando ocorre a briga, o cisma, certo? A quebra entre a aliança entre tabajaras e potiguaras, os colonizadores, ou seja, Martim Leitão, que era o ouvidor-geral nessa época, percebe que houve uma abertura para conquistar o território. Então, rapidamente ele vai se aliar à tribo tabajara e oferece a eles a conquista. E juntamente com eles, eles partem, né, realmente para cima dos potiguaras. Tiveram que recuar porque ficaram em menor número. Primeiro que o domínio do ambiente, certo? O domínio, o conhecimento territorial que os portugueses tinham era menor do que os indígenas, certo? Nativos da região. Mas com a aliança dos Tabajara, eles ampliaram em muito o domínio e o conhecimento sobre o território, que passou a ser uma vantagem. E os Tabajaras também passaram a somar numericamente as expedições, né, portuguesas, ou seja, juntou-se um grande número de homens contra um número que estava reduzido, já que eram os potiguaras. E para que, como diz, e todos aqueles que foram resistindo, né, à expansão e à dominação colonizadora dos portugueses, eles foram exterminados. Se não conseguiram fugir, foram exterminados. A edificação da cidade. Martim Leitão deu início à edificação da cidade de Nossa Senhora das Neves em 5 de agosto de 1585. Certo? A escolha do nome se dá em razão de ter sido o santo do dia. O santo do dia era Nossa Senhora das Neves, que tem a sua data comemorativa em 5 de agosto. Né? Leitão nomeou ainda João Tavares para ser o capitão do forte. Uma curiosidade, a Paraíba foi a terceira cidade a ser fundada no Brasil e a última no século XVI.
Em relação ao nome do estado, existem algumas teorias sobre a sua origem. Paraíba. Alguns dizem ser um nome em tupi-guarani que teve sua origem para rio e Aíba ruim. Outros acreditam que provém do nome indígena Simabura, vesiculor, árvore abundante na região. Outra versão diz que significa rio que é braço de mar, Paraíba. A história de João Pessoa. Na sequência, todo o processo de colonização que se dá no território paraibano, ele vai culminar na história de João Pessoa. Porque é a partir da história de João Pessoa, do processo de ocupação dessa região, certo? Que vai se construir e se consolidar o estado da Paraíba. Então, todo o processo de criação do estado, todo o processo de expansão se dá a partir da cidade de João Pessoa. Como já foi dito, ela foi fundada em 1585, ela já nasceu cidade, nunca foi aldeia, nunca foi vila, certo? Porque ela já foi criada com o nome de Nossa Senhora das Neves. Nunca passou pela designação de vila, povoado ou aldeia, visto que foi fundada pela cúpula da Fazenda Real, uma capitania da coroa. É considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil. Melo, 1987. João Pessoa foi criada durante um antigo sistema colonial para funcionar como base de funções administrativas, comerciais, tomando forma a partir de uma colina à margem direita do rio Sanhoá. Rodrigues, 1992. A cidade de João Pessoa teve vários nomes antes da atual denominação. Primeiro foi chamada de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao santo do dia, que foi fundada em 5 de agosto de 1985. Em 29 de outubro de 1588, passou a ser Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em atenção ao rei da Espanha, Dom Filipe II, quando Portugal passou ao domínio espanhol. Em seguida, em 26 de dezembro de 1634, por ocasião da conquista pelos holandeses, recebeu o nome de Frederica, em homenagem à Sua Alteza, o Príncipe Orange Frederico Henrique. Em 1º de fevereiro de 1654, novamente mudou de nome, desta vez passando-se a chamar-se Paraíba, com retorno ao domínio português, recebendo a mesma denominação que teve a capitania, depois a província e, por último, o estado. História de João Pessoa. Em 4 de setembro de 1930, recebeu o nome de João Pessoa em homenagem ao presidente do estado assassinado em Recife, por ter negado apoio a Júlio Prestes, candidato oficial à presidência da República nas eleições de 1930. Rodrigues, 1991. João Pessoa, ele era vice-candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Certo? E, de fato, ele negou, certo, apoio ao candidato oficial da presidência da República nessas eleições. Então, o que aconteceu? O seu assassinato tem muitas controvérsias, certo? Alguns dizem que foi um assassinato passional. Outros dizem que foi político. Não chegando a haver um consenso, mas a história oficial o coloca como uma questão política. A primeira capela da cidade foi erguida onde hoje se situa a Catedral Metropolitana. A catedral foi fundada no início da colonização, construída para o culto a Nossa Senhora das Neves, padroeira da cidade. Os holandeses, atraídos pela riqueza do açúcar, invadiram a cidade em 1634. Assim permaneceu durante 20 anos. Registros históricos afirmam que a cidade abrigava aproximadamente 1.500 habitantes e 18 engenhos na época da invasão holandesa. Em 1808, a cidade possuía 3.000 moradores, 5 ermidas, certo?
Eram pequenas igrejas, que ao lado do qual, certo, se construía uma matriz, 3 conventos e a Igreja da Misericórdia com seu hospital. Por sua vez, em 1859 já contava com cerca de 25 mil habitantes. Até o início do século XIX, a cidade era habitada praticamente por militares, administradores e religiosos. A ampliação do comércio brasileiro acelerou o povoamento em João Pessoa e em todo o litoral brasileiro. A partir de agora, a gente vai parar, né, no aspecto histórico, o relato histórico propriamente dito, e vamos analisar alguns símbolos que nos remetem ao estado da Paraíba, que formam, né, a nossa imagem externa. Quem vê a nossa imagem, né, precisa nos identificar. E a forma de nos identificar é através do nosso brasão, da bandeira e do hino. E como vocês fazem parte do curso técnico em eventos, e vocês poderão trabalhar em eventos do governo, né, em eventos, mesmo que eventos privados, quando aparecer os símbolos do nosso estado, vocês precisam saber quais são eles e saber seus significados. É um assunto extremamente relevante, certo? Para que a gente possa, de fato, conhecer. Além da gente conhecer a nossa própria história, as nossas próprias características, nós temos o dever de poder repassar para outros, né, uma explicação sobre, que explique aquilo que reflete a nossa imagem para as pessoas que vêm de fora, que vêm visitar o nosso estado, ou quando estamos fora do estado e somos representantes dele. Esse é o nosso brasão. Observemos as suas características. Queria que vocês prestassem atenção a cada detalhe, certo? A gente tem aqui uma estrela de 5 pontas, com um círculo no meio. Isso aqui é um barrete frígio, certo? Esse chapeuzinho vermelho aqui, vai já. Aqui nós temos a questão das estrelas, o algodão, a cana-de-açúcar, um pastor com né, suas ovelhas ou cabras, e um pôr do sol. Vamos ver o que significa cada um deles? O brasão ele foi oficializado pelo presidente da província, como era chamado o estado à época, Castro Pinto, em 1912, 1915. Esse foi o período que Castro Pinto governou, passando a ser usado no timbre de papéis oficiais do estado. O desenho formado por 3 ângulos na parte superior e um na parte inferior. Vamos voltar na imagem? Só um minutinho. 3 ângulos, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, o 4º ângulo no fim da imagem, certo? Contém as estrelas que representam a divisão administrativa do estado. O que significa a divisão administrativa do estado? As cidades, gente, são as nossas cidades. Nós não temos aqui todas as cidades atuais do estado, nem caberia, né, no brasão, mas é isso que ele significa, que essas estrelas significam. Contém uma estrela que representa a divisão administrativa do estado. No alto contém uma estrela de 5 pontas e um círculo central, onde se vê um barrete frígio, touquinha vermelha, significando liberdade. Lembra da estrela que eu mostrei para vocês? Aqui, ó. Uma estrela de 5 pontas, com um círculo no meio e um barrete frígio. Essa touquinha vermelha, o nome oficial é barrete frígio, tá? Não vamos nos referir à touquinha vermelha. É só para a gente fazer uma associação e não esquecer o nome. Ela significa liberdade, certo? Então, tá muito ligada a isso, essas questões. Então, cada significado, cada elemento que compõe o brasão tem um significado importante sobre a nossa terra. No interior do escudo, há 2 paisagens. Um homem guiando o rebanho, que representa o sertão, e um sol nascente, que representa o litoral. Vejamos. Aqui o homem guiando o rebanho e um sol nascente, que representa o litoral e sertão, expresso no nosso escudo, no nosso brasão. Certo? Circundando
Encontra-se à esquerda uma ramagem de cana-de-açúcar e à direita uma de algodão. Vamos olhar de novo para a gente não esquecer. Certo? Algodão e cana-de-açúcar, representando a base econômica do nosso estado, a época, né, em que esse brasão foi desenhado. E por fim, nós temos um laço vermelho que entrelaça as duas culturas, né, de maior destaque econômico do nosso estado, esse laço vermelho com a data da fundação do nosso estado, 5 de agosto de 1585. Nossa bandeira. Bandeira do estado da Paraíba. Adotada pela Aliança Liberal em 25 de setembro de 1930 por meio da Lei nº 704. A antiga bandeira do estado vigorou durante 15 anos, de 1907 a 1922. A bandeira, como conhecemos atualmente, foi idealizada nas cores vermelha, cor da Aliança Liberal, e preta, representando o luto que se apossou da Paraíba com a morte do presidente de João Pessoa, certo? O presidente do estado em 1929 e vice-presidente, candidato a vice-presidente, né, do Brasil em 1930, ao lado do presidente Getúlio Vargas. Na bandeira a gente ainda tem escrito na parte vermelha a palavra nego, certo? Provém do verbo negar, na forma presente do indicativo da primeira pessoa do singular. Certo? Negar. Eu nego. Essa é a frase de João Pessoa. Ele negou, né, o apoio ao candidato do então presidente, que era o Washington Luiz. Certo? Era acentuado, na época, né? Era acentuada na letra E, nego, quando foi adotada a bandeira em 1930. Remete à não aceitação por parte de João Pessoa ao nome do sucessor à presidência do Estado, indicado pelo então presidente do Brasil, Washington Luiz. A bandeira foi oficializada em 1965 pelo governador Pedro Gondim, com o decreto número 3.919. O preto ocupa 1/3 da bandeira, o vermelho os 2/3. Permanece em vigor até os dias atuais. O hino da Paraíba. Né? A letra é de Francisco Aurélio Figueiredo de Melo, 1856-1916. Música de Abdon Felinto Milanês, apresentado pela primeira vez em 30 de 6 de 1905. É uma belíssima letra, certo? Pouco conhecida, pouco divulgada nos dias atuais. Vale a pena ouvir, tem um arranjo musical bastante interessante. Pelo link no YouTube, certo? Vocês podem, né, acessar e ouvir. É bom conhecer o nosso hino também, saber, né, o seu significado e termos uma ideia sobre ele. Aqui estão as referências das nossas aulas, a qual encerramos hoje. Qualquer dúvida, pessoal, perguntas, parem a aula, certo? Deem uma olhadinha, anotem a dúvida, coloquem no fórum de dúvidas, perguntem, certo? A gente vai responder num prazo de até 24 horas e aí vamos tirando as dúvidas, né, debatendo e dialogando com os colegas e tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Né? Então, é importante essa participação de vocês, muito importante, né? Que a gente mantenha essa interação, sigam o roteiro de estudo, né? Que é o primeiro indicativozinho lá, o primeiro link, né? Explicando como você vai seguir o roteiro para estudar a aula. Assista a aula mais de uma vez, façam as leituras indicadas na biblioteca para que vocês possam ter um maior domínio sobre o estudo. Isso é muito importante, certo? Uma boa noite, uma boa tarde, um dia, a depender do horário que você assistiu essa aula. Abraços, até a próxima aula.